Boa noite, gente. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Thalita, e hoje nós vamos falar sobre como lidar com a batalha de gêneros no casamento. Esposo, para a gente começar a live com vocês. Deu certo? Deu certo. Oi, amor, paz Deus. Amém, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bom. Então, hoje o nosso tema, nós escolhemos esse tema, como lidar com a batalha de gêneros no casamento, porque é muito comum que num relacionamento, até namoro, às vezes noivado, casamento, exista assim um conflito em relação ao que é o papel do homem e o que é o papel da mulher. Então, isso que a gente chama de gênero, tá? Então, nós vamos conversar sobre isso hoje. Às vezes, o que eu espero do meu marido, por causa da minha crença em relação ao gênero do homem, é diferente do que ele, às vezes ele nem sabe. Assim como o que ele espera de mim, né, como mulher, tem a ver com uma crença, com um papel social. E é isso que a gente chama de gênero. Então, o gênero é tudo aquilo que é um papel social relacionado a ser homem e a ser mulher, tá? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, a primeira coisa, gente, é que os conflitos vão acontecer porque, vou dar um exemplo: o homem não pode chorar. Aí o homem começa a ficar emotivo e não manifesta isso no relacionamento. Aí acaba prejudicando o casamento. Ou então, assim, outro exemplo, é esperado que a mulher ela seja mais submissa ao homem. Então, quando ela exerce mais autoridade em alguma área da vida, pode também acontecer um conflito. Então, isso que é esperado do homem e da mulher é o gênero que a gente fala. São papéis que foram construídos, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar o nosso raciocínio, fazendo sentido? E aí, existe um papel do homem e o papel da mulher. Esses papéis, eles são construídos, eles não vieram prontos. Foram construídos pela nossa cultura, pela nossa história, né? Então, em outros tempos, aquilo que era esperado do homem era diferente do que é hoje. Aquilo que era esperado da mulher era diferente. Por exemplo, o que era esperado da minha mãe, da minha avó, é diferente de hoje, porque hoje já aconteceram muitas mudanças na nossa cultura, na nossa história, tá? E também esse papel social vai sofrer influência das nossas famílias de origem, aquilo que os nossos pais ensinaram sobre o que é esperado do papel feminino e masculino, tá? Então, a nossa missão com vocês é trazer luz, trazer consciência sobre esses papéis sociais, daquilo que é esperado do homem e da mulher, tá? Para conseguir ter consciência e mudar, para conseguir recombinar esses papéis. Então, tudo aquilo que foi construído pode ser também recombinado, rearranjado, tá? Quer falar, Thales? Eu ia falar isso, uma vez que foi construído, a gente pode reconstruir, rearranjar, e é para isso a gente precisa ter flexibilidade. Então, o que a gente hoje vai mostrar, vai conversar, assim, trazer reflexões, é como conseguir superar essa construção tão forte da cultura nossa. Como que a gente conseguir ser flexível a ponto de não deixar que isso que construíram para nós, né, que já veio pronto, não afete o nosso relacionamento. Uhum. Tem um estudo que mostra que os casais que eles estão mais satisfeitos no relacionamento, eles têm duas coisas em comum. Eles são muito unidos, que a gente chama de grau de coesão,
Então, eles formam uma unidade, em vez de batalhar, de se separar, eles unem, eles integram as forças, cada um com as suas características, eles se unem. E a outra característica é a flexibilidade, que é isso assim, de rearranjar, de fazer novos acordos. Então, por exemplo, às vezes é esperado socialmente que o homem fique mais tempo trabalhando fora, sustente, né? Por muito tempo, os homens eram os principais provedores da família. Isso até tem assim uma questão genética, cultural envolvida. E aí, quando ele não está, por exemplo, quando um homem fica desempregado num relacionamento e a mulher ela assume mais a função de trabalho, é preciso fazer, de prover a casa financeiramente, né, com alimentos, é preciso fazer um rearranjo para conseguir aceitar que aquilo por um tempo vai precisar acontecer, né, não que precisa permanecer, mas ser flexível, né, ter essa capacidade elástica, assim, de se ajustar à realidade, né, do casal combinar os papéis, então é sobre isso que a gente vai falar, tá? Aí nós trouxemos também na Bíblia sobre a origem, sobre as nossas que nós somos cristãos. Então a gente vai falar também sobre o propósito de Deus para o homem e para a mulher, tá? Então lá em Gênesis, quando Deus criou o mundo, né, que fala que Deus criou toda a terra, a luz, tudo, os animais, a natureza. E aí Deus criou o homem. Ele pegou a terra, né, do barro, formou o homem, assoprou o espírito no homem e chamou o nome do primeiro homem Adão. E Deus viu que era bom. E aí, um dia depois, né, Deus viu que seria bom fazer também uma companheira, para ele não andar só. E aí Deus criou uma companheira tirando a costela de Adão. E aí Deus soprou também nela, e aí ele criou a primeira mulher, que era a Eva. Então, tanto o homem quanto... E aí Deus viu que era muito bom. Aquilo que era bom só no homem se tornou muito bom quando virou homem e mulher, um casal. Porque todos os animais, a natureza já tinham o sexo feminino e masculino para reproduzir, para procriar, para multiplicar. E o homem, ele estava sozinho. E então, quando Deus criou a mulher, ele criou a partir do homem, mas também expressava a natureza de Deus. Então, isso não significa que um é melhor que o outro, ou um é superior ao outro. Os dois, né, tanto o homem quanto a mulher, expressam a natureza de Deus, expressam uma parte única da criação de Deus, tá? Porque assim, hoje ainda acontece muito, eu prefiro ter uma filha mulher do que um menino, eu prefiro ter um menino do que uma menina, sendo que os dois, tanto o homem como a mulher, têm tem o mesmo valor diante de Deus e da sociedade, nós temos os mesmos direitos também. Então, nós temos que sair desse lugar de batalha, de luta, para valorizar aquilo que é belo e que expressa a natureza de Deus em cada um, tanto no homem quanto na mulher. Tá, só acrescentar aí nessa parte da Bíblia, eu ouço, né, os meninos falar muito assim que homem não foi feito para casar. É uma crença que tem na sociedade, muita piadinha, brinca. Uhum. Mas se o homem não foi feito para casar, por que que Deus criou uma companheira para ele? Então, uma reflexão, né, para gente, que é homem, que foi isso, né? O Senhor colocou isso como missão para gente também. E a missão de Adão, que Adão veio primeiro. Então, a missão dele era o quê? Cultivar e guardar o jardim. E logo veio Eva, a missão já tinha sido dada para ele. Então, quando veio a companheira, ela veio como uma submissão
aquela missão que já tinha sido para ele, né? Então, o Eu tinha guardar pensado que a submissão tem a ver com uma missão é, depois dessa primeira missão, né? porque a missão já tinha sido dada para Adão, então ela veio para ter a submissão, né? Ou seja, se ela era companheira dele, está junto com ele na mesma missão, no caso. Então esse é o sentido. E aí um complementando o outro. Quando entrou o pecado, então o que aconteceu? O foco dos dois foram desviados daquela missão, porque era para dar os dois juntos na mesma missão. Só que daí a mulher ficou focada em atrair um homem para si, para, né, ter a família, ser a geradora e procriadora, e o homem acabou tendo um foco em sair, ele se afastar da família, porque daí ele foi caçar, ele foi trabalhar, ele foi, né, buscar esse provento para a família. E aí isso permanece, né, até hoje, porque aí o foco dos dois começa a ser diferente, e os dois começam a ter essa diferença, porque eu sou assim, porque ele é assado, porque ele só faz isso, porque ela só faz isso. Começa a ter uma competição entre homem e mulher, e a gente se esquece da missão que Deus deu para o casal, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Cultivar e guardar. Né? E não é só cultivar no Jardim. sentido de trabalhar, mas cultivar o amor, cultivar a espiritualidade, cultivar as amizades, guardar o amor, guardar as coisas de Deus. Então a missão é muito mais ampla, né, do que simplesmente o que assim, a sociedade resume, né? Homem é para trabalhar, mulher é para cuidar de casa. Resumindo a crença geral hoje. Essa, essa missão também falava, né, de crescer e multiplicar. E Deus pediu também assim para o homem dar, nomear tudo que Deus criou, colocar um nome na natureza, né? E cuidar daquilo que era que foi a criação de Deus. Então, isso que você falou, né? A principal missão dos dois era cultivar a terra, o jardim, e guardar, né? Cuidar, proteger, zelar. E essa rivalidade só veio também entre o homem e a mulher, gente, depois do pecado. Então, eles estavam cumprindo o plano de Deus, lá no jardim, até que aconteceu deles desobedecerem, né? De Eva ser enganada pela serpente e comer da árvore do fruto, né? Da ciência do bem e do mal. E aí ela também ofereceu para Adão, ele também comeu, e depois os dois foram, né, expulsos. E quando Deus perguntou para Adão, ele falou que foi Eva que tinha dado. Assim, ele não se responsabilizou porque ele também mordeu, né? Ele também, assim, errou. Os dois sabiam que não poderia ter feito aquilo. E aí já começou um conflito, né? De um acusar o outro, de um, em vez de assumir a responsabilidade dos dois, cada um assumir o seu erro, a sua falha, um colocar a responsabilidade no outro. Então, isso também, assim, a gente consegue aprender muito observando essa história, que nós não podemos jogar a responsabilidade no outro. Os dois erraram, né? Então, Deus, a partir daquilo, desse pecado, aí eles passaram a morrer, não eram mais eternos, e foram expulsos desse paraíso, tiveram que começar a trabalhar, aí também veio aquela parte que a mulher teria dor, né? Então, teve várias consequências desse pecado. E vocês percebem daí que como no pecado teve uma separação daquela união entre o homem e a mulher, que eles expressavam a natureza de Deus, eles eram parte da natureza de Deus, cada um da sua forma, só que era o mesmo propósito de cuidar e cultivar do jardim. Só que a partir do momento que eles pecaram, eles erraram,
também começou um afastamento, eles começaram a se ver separados um do outro. Então, quando Jesus veio daí para restaurar a graça, para perdoar os nossos pecados e nos reconectar com Deus, né, nos trazer a salvação das nossas almas, Cristo morreu na cruz, né, é o Filho de Deus e foi enviado na terra para anunciar o Evangelho para nós, né, e nos reconectar com Deus. Ele também veio para restaurar esse vínculo entre o homem e a mulher. Então, nós, sim, que somos cristãos, nós temos que entender de gênero, do que é ser homem, do que é ser mulher, à luz também da nossa crença espiritual. Entender que a nossa missão não é rivalizar, não é batalhar, não é lutar. Eu sou melhor por ser mulher, ou ele é melhor por ser homem. É valorizar, é complementar, né? Um complementar o outro, tá? Então, gente, quando aconteceu esse pecado, que eles foram expulsos do paraíso, Adão e Eva, se quebrou essa união entre o homem e a mulher. E aí, quando a gente descumpre a palavra de Deus, porque Deus criou a mulher e o homem para ser unidos, para formar uma família. Tem várias partes na Bíblia, então o casamento, você andar com outra pessoa, você ter filhos, construir uma família. Uma família já é duas pessoas, né? Não necessariamente ter filhos também. Mas você andar acompanhada de alguém, é um mandamento. Então fala muito isso na Bíblia: deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se a uma mulher, e serão os dois uma só carne. Então é um mandamento nós vivermos juntos. Também tem outra parte em Eclesiastes que fala assim: é melhor que vá dois do que vá um, porque se for só um, ele vai passar frio, não vai ter quem esquente. Se ele cair, não vai ter quem dar a mão para ele levantar. Então, nós fomos criadas e criados para andar com outras pessoas. Isso, assim, falando de relacionamento homem e mulher, de amigos, de família. Nós não podemos, assim, negar isso, que nós somos sociais, nós precisamos um do outro. Então, a nossa missão é restaurar esse vínculo também entre o homem e a mulher, valorizar os dois gêneros, em vez de ficar criando batalha, né, criando luta entre os gêneros, tá? E às vezes a pessoa se rotula, né? Ah, eu sou homem, eu tenho que fazer isso, eu faço isso mesmo. Ah, porque eu sou mulher, isso daí você. Então, assim, acaba criando, né, os direitos, o direito da mulher, diferente do direito do homem. Eu acho que tudo isso assim, o mundo foi criando papéis, até depois você pode explicar um pouco mais sobre isso, essa construção do papel, né, do homem e da mulher. Mas é como se fosse assim, uma cultura que faz a gente cair em armadilha, o casal cair em armadilha, porque ele tira o foco lá da criação. Né? Então, qual é a missão do homem e da mulher? Estão na mesma missão. Por que a mulher está na submissão? Porque o homem foi feito primeiro e a missão foi dada para ele primeiro. A missão já estava lá. Quando Deus criou a Eva para ajudar Adão, então ela foi posta nessa submissão, que já existia. Mas a sociedade construiu um papel, né, papéis de uma mulher, e muitas vezes a gente está tão fixo naquilo e a crença nossa é tão forte que a gente não consegue se desvincular. Então a gente cai em armadilhas, criando conflito, e aí a gente esquece do propósito inicial. E aí eu pergunto, né, para o pessoal que está aí com a gente, o quanto você tem se esquecido da missão principal, você com seu cônjuge, você com quem está no seu relacionamento, e tem se distraído com conflitos que não vai te levar a nada, a não ser destruir aquilo que Deus preparou para você. A não ser destruir a vida de casal, destruir a felicidade, destruir a paz. O quanto que a gente está mais se importando com isso? E assim, eu sei, eu e a Thalita estamos casados há 15 anos. Eu sei que não é uma coisa, parece simples, mas não é uma coisa fácil, né?
Porque você te lida ali no dia a dia e a sua expectativa com quem está mais próximo de você é maior do que com qualquer outra pessoa. Então, até queria, tá, se você puder, explicar assim, para a gente essa criação de papel, como que a gente pode se flexibilizar, como que a gente pode desconstruir essa crença que imputaram sobre nós e a gente remeter lá no início na nossa missão como marido e mulher. Uhum. É como se, assim, quando a gente nasce, nós somos subjetivados pela cultura, pela nossa família, por todos os lugares que nós passamos. Então, por exemplo, o menino, ele nasce, daí já recebe lá uma roupinha azul. Aí ele vai aprendendo, ele vai se identificando. Aí quando ele quer fazer uma atividade, às vezes é direcionado mais para uma atividade, por exemplo, futebol. Já uma menina, ela, culturalmente, ela vai sendo subjetivada. Ah, ganhou uma roupinha rosa, vai fazer balé. Culturalmente é esperado. Existem algumas expectativas sociais, não que é sempre assim, tá? Só estou dando um exemplo. Aí, às vezes, aquele menino, ele gosta mais de uma outra atividade. Só que por não ser permitido, tão socialmente aceito, ele não vai se dedicar, né? Assim também como a menina, às vezes ela gosta de uma outra cor. Só que daí a gente vai crescendo e vai recebendo, vai, como se fosse assim vários carimbos, né, no nosso, na nossa subjetividade, que é a nossa vida emocional. E esses carimbos, eles vão criando para nós um papel. Então, eu preciso me comportar como mulher de uma determinada forma para corresponder àquilo que é esperado de mim no mundo, né? E aí, no casamento, a mulher vai trazer esse papel do que é ser uma mulher, do que é ser uma boa esposa, e o homem também vai trazer o que, que é ser homem, né? E que é ser um bom esposo. E aí vai entrar em choque, porque às vezes é diferente aquilo que um espera do outro, né? Então, por exemplo, quando uma mulher ela acredita assim que ela não pode, por exemplo, ter um crescimento financeiro maior do que o do homem, do que o marido. Isso pode ser inconsciente. A maioria das nossas crenças e dos papéis que nós estamos vivendo, eles são inconscientes. Acho que 90% assim é inconsciente, tá? E aí ela vai se limitar, então, a ganhar menos do que o marido. Ela pode ter medo de progredir financeiramente, se afastar da família, tá? Ou então, se o homem ele acredita assim que ele tem que ser o provedor da casa, ele tem que colocar, não pode deixar faltar nada. Aí de repente ele fica desempregado. Ele pode entrar em depressão. Quando ele, por exemplo, se aposentar, ele ficou todo o tempo da vida trabalhando fora e voltar para casa, ele pode também entrar em depressão, porque ele não aprendeu que também ele pode participar ali da vida familiar. Ele fica mais tempo achando que o papel dele é se dedicar ao trabalho fora da família, sabe? Então é isso, a gente precisa ter, daí para mudar esse papel, o do gênero que é esperado de nós, primeira coisa, a gente precisa ter consciência do papel que eu estou vivendo como mulher e do papel que vocês vivem como homens. E se isso está me fazendo bem para o meu relacionamento, se está sendo favorável, se está sendo saudável. E aí o casal, um conversar com o outro, e aí fazer um ajuste, recombinar, fazer um novo acordo sobre o que é esperado um do outro. Isso é trazer unidade, isso é assim, restaurar o relacionamento do homem com a mulher, porque daí os dois se colocam como iguais. Eu tenho os meus desejos, as minhas necessidades, as minhas possibilidades, e você tem os seus. Então, nós temos que saber o desejo, a necessidade um do outro e entrar num acordo sobre o que a gente vai priorizar, como nós vamos se organizar agora. Né? Eu estava contando para o Talmos que eu acompanho vários casais, né, em atendimento, principalmente lá no fórum.
E aí eu percebo que aqueles que têm mais, assim, harmonia no relacionamento, que estão com uma qualidade, que estão mais felizes, né, que estão mais satisfeitos no relacionamento, eles têm muito forte isso de flexibilidade. Então, por mais que eles passem desafios, porque todos nós vamos passar de doença, de desemprego, de alguma mudança, da vinda dos filhos, que é uma coisa que vai desorganizar o casal, né, o nascimento dos filhos ou a adoção dos filhos, eles conseguem flexibilizar, eles conseguem conversar para se organizar diferente. Então, um vê o outro como igual. Um admira no outro as qualidades que o outro tem, e aí eles combinando os acordos conseguem lidar com todos os desafios. E às vezes, que nem a gente falou do outra live na semana passada, o que impede a gente de se flexibilizar é o orgulho. Ah, eu não posso pedir ajuda para o meu marido, ou eu tenho que ser autossuficiente, eu não posso procurar uma ajuda, eu tenho que resolver sozinha. Eu me sinto culpada de procurar uma ajuda, de admitir que não está tudo tão bem assim, não está tudo tão certo assim, sabe? Eu me sinto Então, fraco, me sinto incapaz. vulnerável, eu sou imperfeita, não sou uma boa esposa assim, eu não estou conseguindo cumprir aquele papel que era esperado de mim, só que é o que a gente falou, um papel ele foi construído e ele pode ser reconstruído. Então, será que está sendo saudável eu ser mulher dessa forma como eu estou sendo hoje? Será que eu não posso construir uma nova relação com a minha feminilidade, com o meu gênero, né, feminino, e a mesma coisa o homem. Será que está sendo saudável eu ser homem dessa forma? Será que eu não posso construir uma outra forma de me relacionar com a minha masculinidade? Que nem a gente trouxe para vocês a história da Bíblia, que é a mesma missão que Deus deu, pela ordem, Deus criou primeiro o homem, então foi a missão, e a mulher, depois do homem, uma submissão, mas é o mesmo propósito. A diferença é que cada um tem uma forma de cuidar e cultivar do jardim diferente. E nós precisamos, então, os dois, né, tanto o homem quanto a mulher, exercer isso, de cultivar, de cuidar dos nossos jardins. Quando a gente fala de cuidar do jardim, é tudo, né? Os nossos filhos, a nossa saúde, a nossa vida profissional, a nossa vida conjugal. A nossa vida conjugal é um jardim. Nós precisamos cultivar, todos os dias agir, decidir e agir para melhorar aquele vínculo, né? Para você se amar e amar a outra pessoa que está com você, né? E a forma de liderar é diferente. A forma de cultivar da mulher, a nossa energia feminina, ela, pela natureza da mulher, nós temos até o arquétipo da lua, que é a mulher, ela é mais de acolher, a mulher, ela é mais de sentir e de intuir. Isso tem a ver com a energia feminina, tá? Então, por isso que eu dei o exemplo da lua. Já o homem, a natureza masculina, ela tem mais a ver com a ação, com produzir. O homem ele é mais linear, ele está sempre ali com a testosterona, né? A mulher não, ela tem ciclos. Então não é todo o tempo que ela está, não ela passa por fases, né? Ela tem um período só que ela está com a testosterona mais alta e ela passa por ciclos de 28 dias, né? Como a lua. Então, o homem, ele tem uma energia mais como o sol, que ele está ali, ele faz, ele age, né? E aí nós precisamos valorizar uma energia do outro e se complementar. O que acontece, gente, que eu percebo? Às vezes, o homem, ele acaba sendo, tendo fraco a energia masculina, enfraquecendo a energia masculina da ação, e sendo mais assim intuitivo. E aí inverte os papéis. Ou a mulher
ela deixa de sentir, ela deixa de intuir, acolher, e ela quer ser muito forte, muito produtiva, ela tenta se identificar com o gênero masculino. E aí vai acontecer um conflito, porque daí você está saindo da sua natureza feminina e o homem está saindo da natureza masculina. Isso vai acontecer daí um conflito e uma batalha de gênero. Então, que é legal, assim, a gente restaurar a nossa energia original, da nossa natureza, dada por Deus, né? Da mulher ser mais acolhedora, sensitiva, intuitiva, não que não vai agir, claro que vai agir, mas ela tem um jeito feminino de agir, né? A mulher, ela acaba, assim, até geneticamente, ela que cria a criança, né? No útero, que fica lá os 9 meses no útero. Então, isso já traz para a mulher uma outra experiência com a família, com os filhos, dela estar mais próxima ali, dela, é a mulher que forma a cultura de uma família. As nossas, uma cultura, ela só é mudada quando uma mulher muda. Não é o homem que transmite a cultura, porque o homem ele fica a maior parte do tempo ausente da família. É a mulher que cria os homens. Então, assim, os homens que nós estamos criando e as meninas, né, tanto os meninos quanto as meninas, eles estão com crenças sobre o gênero que são produzidas pelas mulheres. A maioria, né? Então, a nossa tradição de cuidar dos filhos, a nossa cultura, a maior responsável hoje é a mulher. Tem até estudos que mostram que as famílias hoje, elas são mais lideradas por mulheres, que são as matriarcas, as líderes das mulheres, né? Então é importante quando tá lá o casal, o homem e a mulher, ela cultivar do jeito dela, ela ser acolhedora, ter essa energia feminina, né? Entender que é importante ela submeter no sentido assim de olhar para o mesmo propósito, mas na forma de agir ela vai ser diferente. Né? E o homem, ele respeitar, ele tratar a mulher também com respeito, com igualdade, né? Os dois sempre tomando decisões juntos, e ele exercer isso assim, que tinha a ver com o propósito de Deus, de cultivar, de sustentar, mas não só fisicamente, com a força, mas também emocional, espiritual, né, de trazer, de abastecer a casa, a família, né, da palavra de Deus, dele liderar nesse sentido também, do cuidado também emocional, né, não só assim de trazer comida, mas trazer conhecimento, né, trazer valores, trazer tudo isso. Acho que eu falei muito, pode falar, amor. Não, tô aqui só ouvindo, tá ótimo. Eu acho que gera um pouco de dúvida, assim, no casal. Primeiro que não é todo mundo que tem esse conhecimento, né? Mas talvez gere um pouco de dúvida como que se exerce isso na prática, né? Como que é essa energia masculina, essa energia feminina. Então, assim, eu mesmo, há um tempo atrás, eu nunca tinha ouvido falar que mulher vivia em ciclos, né? E o homem era linear. E isso é uma diferença que depois que eu descobri que eu me toquei, mudou muita coisa dentro de mim. Porque eu esperava de você, né, no caso da mulher, uma linearidade como a minha. Porque eu só Uhum. aprendi a ser assim, né? Uma coisa natural. Mas faz todo sentido. Então a mulher passa por ciclos, o corpo é diferente, o hormônio é diferente, essa questão do acolhimento é diferente. O homem, a gente está pronto, né? Toda hora a gente tem mais essa questão da ação. A gente representa assim mais a lei, né? A gente é a Isso. representação da lei. Então, talvez, assim, até se torne um pouco mais rígido do que a mulher, em todos os sentidos, falando isso. Uhum. Tem daí na psicanálise, eles falam que existe um papel
paterno e a função paterna é a função materna. E a função materna é mais assim de acolher, de nutrir a criança de afeto, né, os filhos. E no relacionamento também, a função materna e feminina tem mais a ver com a nutrição. E a função paterna é de colocar um limite, de estabelecer uma lei, falar, não, agora está na hora de dormir, não pode, né? Tudo tem um limite, tudo tem. Isso também é amor, né? E no relacionamento também, na conjugalidade, que é a relação do homem com a mulher num casamento, né? Vai ter também essas duas funções diferentes, tá? Na prática, que nem o Thalmos perguntou, na prática, como que a gente vai lidar com o gênero, se observar se aquilo que eu estou agindo, eu estou vivendo algum papel esperado do que é ser mulher para mim. E eu me reconectar com a minha feminilidade, com a minha energia feminina. Então, assim, se fazer perguntas, né? Então, vocês já passaram no casamento alguma batalha por você ser mulher e pelo seu marido ser homem? Qual que foi essa batalha, né? Primeiro, a gente também assim enfrenta uma batalha interna. Então, nós temos que ressignificar o nosso gênero, né? Então, tem homens que eles sofrem por alguma coisa em relação a ser homem, e mulheres por ser mulheres. Então, por exemplo, quando o homem acha assim, eu não posso chorar, aí ele fica segurando. Ou quando a mulher fala assim, eu tenho que cuidar da casa, eu não posso pedir ajuda. Então, isso é você ressignificar isso. Será que está sendo saudável acreditar que mulher tem que fazer isso? Que eu tenho que dar conta daquilo? E aí você pode ressignificar, por exemplo, isso de cuidar da casa. Não, a gente hoje, como a mulher também trabalha e também colabora, né, na casa, com o sustento financeiro, ela vai precisar de mais ajuda para administrar a casa. Ela pode até fazer a gestão, administrar, mas a parte operacional, ela não vai dar conta de fazer tudo sozinha. E aí é pedir ajuda, né, para o homem, fazer acordos, novos acordos, né? E aí, no casamento, vocês se perguntar um para o outro que tipo de conflito, de batalha que nós estamos tendo por causa do gênero, por você ser homem e eu ser mulher, né? E aí vocês perceber que isso foi construído, então pode ser reconstruído, vocês podem fazer um novo acordo. Por exemplo, quer Eu ia falar? falar que o que eu vejo muito assim nos casais é a mulher sobrecarregada, se sentindo sobrecarregada, e o homem se sentindo pressionado. Então aí a mulher começa a reclamar e acaba gerando conflito por ela estar sobrecarregada, e o homem começa a reclamar e gerar conflito que ele está pressionado. E aí começa, então, um se afastar mais ainda do outro. E às vezes a gente não enxerga, né, que as necessidades da mulher é diferente da do homem, que a energia da mulher é diferente da energia do homem. Então é preciso um comunicar com o outro, falar, entender, perceber, perguntar, se fazer pergunta é muito importante, para ter um alinhamento, porque é diferente mesmo, e isso nunca vai mudar, né? Isso não tem como, a natureza é diferente. Então só nos resta a conviver com isso, não tem outra forma. Aceitar a diferença, acolher Tá? essa diferença e comunicar, conversar. Agora, se eu mesma não tenho noção sobre a minha relação com o meu gênero, com o meu feminino, daí vai ficar muito desafiador eu comunicar isso para o meu marido.
Então, primeiro eu tenho que entender o que é ser mulher para mim e me tratar nisso, para depois eu levar para o meu marido. Então, quando uma mulher ela não tem noção sobre os direitos que ela tem como mulher, sobre a natureza divina que está dentro dela, né, que ela é parte da criação divina, ela foi desenhada por Deus, assim, ela expressa a natureza de Deus, ela não é inferior, né, pelo contrário, ela expressa uma parte única da criação de Deus. Então, se eu mesma não me admiro como mulher, se eu mesma não me valorizo, sofro, me sinto magoada, ressentida, humilhada por ser mulher, eu já não vou conseguir me posicionar com meu marido de uma forma sábia. Então, primeiro, cada um tem que se reconciliar com o seu próprio gênero, para depois os dois chegarem e ajustar, né? Então, o que que a gente tem feito? Além de fazer o atendimento para os casais, a gente também trabalha individual, né? Grupos de mulheres, que eu tenho uma mentoria, atendimentos individuais, porque aí isso vai ter um reflexo daí no relacionamento. E para o homem, eu percebo também que a gente é uma crença também que tem, uma cultura. Para nós é difícil, mais difícil parece se abrir e falar de sentimento. Porque homem não chora, é assim que a gente aprende. Homem não demonstra fraqueza. Eu tenho que sempre demonstrar forte. Então, como que eu vou chegar para minha esposa e vou falar para ela do meu sentimento? Eu me sinto fraco, eu me sinto, né, muitas vezes, eu me sinto fraco, posso me sentir fraco, posso me sentir menos homem do que a sociedade impõe que eu seja. Então, a gente também, para nós, é um exercício. Acho que para o homem, assim, é um exercício a gente conseguir se expor, conseguir falar. E isso também é importante a gente exercitar. Né? Quantas vezes eu guardei para mim, não falava para Thalita, mas eu ia guardando dentro de mim e eu ia criando crenças dentro da minha cabeça, coisas que não era, que era fácil de ajustar. Quando eu tomei a decisão de chegar, e até hoje não é uma coisa fácil, que eu chego e falo para ela com uma maior naturalidade, mas precisa conversar, não tem outro jeito, essa é a natureza, entender, não levar para o lado pessoal, a gente falou isso na última live, esse é outro problema, né? A gente acaba, o cônjuge faz alguma coisa que a gente não gosta, e aí a gente acaba achando, não, olha o que ele fez para mim, levando isso para um lado pessoal, e às vezes não é simplesmente a forma como ele aprendeu a lidar com a situação. Uhum. E é inconsciente, né, o que outra pessoa faz. Então, só para dar um exemplo para vocês, quando eu fiquei muito tempo só trabalhando no fórum, né, no tribunal. E aí faz 3 anos mais ou menos que eu voltei a atender particular, como psicóloga, coach, fazer análise de perfil. E aí o ano passado eu decidi fazer um curso online. E aí meus maiores receios, assim, era em relação às crianças, nossos filhos, né? Então o Felipe tem 11 e a Débora 9. E que daí eu teria que ficar à noite, acho que eu fiz 5 aulas seguidas, assim, era sempre às 8 da noite. Foi aquele curso alívio que eu fiz o ano passado. E aí eu percebi que eu estava assim, me sentindo culpada antes da coisa acontecer e que eu ia me sabotar, eu nem ia fazer o curso se eu não buscasse ajuda, né? Então o orgulho estava assim tinindo. Isso tem a ver com a crença de ser mulher, da mulher centralizar os filhos, a casa. E aí eu vi que tudo bem, que eu podia contar com a ajuda do Taos. Aí eu cheguei, falei para ele, e aí a gente combinou, a gente fez numa época que ele estava em casa, que às vezes ele viaja, então ele estava em casa, ele poderia ficar com as crianças, e eles ficaram super bem. E eu consegui fazer o curso, assim. Então, foi um arranjo que nós fizemos, de eu me permitir fazer,
me dedicar nessa área, né, naquela área profissional que eu queria, e ele ficar mais naquele tempo cuidando das crianças. Cozinhou, ele deu um jeito, mas tudo isso só foi possível porque eu pedi ajuda, a gente combinou entre a gente teve essa flexibilidade, e essa flexibilidade aí nos fez nos unir. Assim como, lembra, Thamos, quando você foi fazer o mestrado? Oh. Então, quando a gente casou, eu estava começando o mestrado, então ele me apoiou, ele sabia. Eu também ficava preocupada, assim, porque eu fazia em São Paulo, então eu viajava toda semana de Londrina para São Paulo. É, e eu fiquei assim, fui até buscar a palavra, né, por causa disso. E foi assim, tão bom, porque Deus confirmou, nós ficamos bem, foi cansativo, mas passou. Um apoiou o outro. Então é importante no casamento isso, assim, não é por ser homem e por ser mulher que um é mais importante que o outro. Os dois são importantes. Só que nós temos que ter um saber daquilo que o outro quer fazer, do que é importante para o outro, e às vezes um abrir mão, né, de algum tempo, se ajustar ali nas agendas, nos horários, para o outro poder fazer alguma coisa. E depois o contrário. Então a gente foi revezando, né? Depois que eu terminei o mestrado, fez umas viagens. Aí depois ele fez o mestrado, que ele também ia para Curitiba, né? Ele viajava. A parte financeira, nós também sempre fazemos assim, né, de planejar o que a gente vai investir, o que a gente vai comprar, onde nós vamos economizar. E o que ajuda dessa união é porque a gente não fica batalhando em conflito, a gente entende que os dois são importantes nessa relação, só que cada um do seu jeito, cada um com a sua natureza, sabe? Porque o que acontece quando um casal está numa batalha lá, está nos conflitos, é porque um se acha superior que o outro. Eles ficam tão magoados um com o outro que eles falam, eu não sou amada, eu não sou importante, então eu vou alfinetar outra pessoa, vou partir para cima, é uma Vou batalha, sendo revidar. que vou revidar, vou me vingar, e aí o relacionamento acaba se transformando num campo de batalha. O que era para ser um espaço de cultivo, de cuidado, que é o plano original de Deus para um relacionamento, né? É um ser o ajudador do outro, é um tratar com respeito e os dois crescerem juntos, os dois caminharem juntos. Quando um dos dois estiver doente, desempregado, em alguma crise, o outro pegar e levantar, né? Vamos para frente, vamos para cima, vai dar tudo certo. Acaba daí desvirtuando, perdendo essa função, o relacionamento, né? Então nós fomos feitos para isso, para andar junto e cada um com a sua natureza, cada um manifestando uma parte da natureza de Deus. Então não tem por que competir, não tem por que ter uma batalha, sabe, gente? De um ser melhor que o outro, não tem por que assim ficar fazendo inferiorizar, né, a mulher ou inferiorizar o homem, porque os dois se complementam. Tudo isso vamos dizer assim, são iscas, né? Que o inimigo coloca na sociedade, principalmente no casal ali, para tirar o foco. Então acaba que os dois se vai dando, se vai pegando essas iscas, acaba que os dois entram em conflito, vão se separando, assim, vão se afastando, na verdade, às vezes convivem, mas não vivem juntos, e aí eles se afastam, perdem aquele mesmo propósito. Aquela missão, voltando lá em Adão e Eva, aquela missão que Deus deu para os dois, acaba então perdendo foco, e aí a gente não consegue cumprir o propósito de Deus. Uhum.
Então vocês percebem que nós temos uma história social que vai formando o papel feminino e o masculino, né, daquilo que é esperado de uma mulher, daquilo que é esperado do homem. E esses papéis formam a nossa crença hoje sobre quem sou eu, né? E aí, gente, a batalha acontece porque é diferente às vezes. A gente deixa às vezes de se comunicar sobre essas crenças. Só que a gente também trouxe que existe uma história que é espiritual sobre o homem e sobre a mulher. E essa história espiritual, ela diz sobre que é possível também nós construirmos novas crenças sobre o que é ser homem, o que é ser mulher. Então, diante de Deus, é muito bom ser homem e é muito bom também ser mulher. Os dois manifestam a natureza de Deus, só que cada um de uma forma diferente. E nós fomos feitos dessa forma diferente para integrar. Então, quando tem o casamento do homem e da mulher, é com esse objetivo. Então, no casamento, é uma isca ali, você ficar se magoando, querendo se vingar da outra pessoa. Então, a gente precisa vigiar, ter consciência das nossas crenças e fazer novos acordos, né? Sempre estar se conversando no casamento para voltar a ter o mesmo propósito, para voltar a andar junto, a viver juntos. Não só fisicamente, né? Assim, estarem juntos na mesma casa, mas ter os mesmos objetivos, os mesmos sonhos, os mesmos propósitos, sabe? Quer falar mais alguma coisa, amor? Não, acho que é isso que a gente trouxe a reflexão, diferença de gênero. Na verdade, existe a diferença de gênero, não tem como sair disso. O que a gente precisa é criar consciência e mudar a percepção. Parar com essa guerra de gêneros, parar de criar conflito, pegar essas iscas, né, que é jogada na sociedade, os papéis que constrói, a gente mudar a percepção e enxergar de uma outra forma. Como você falou, a energia da mulher é diferente da energia do homem, e ambos se complementam. Então, fazer da diferença é uma vitória. Fazer da diferença uma prosperidade. Fazer da diferença uma escada que um vai subindo junto com o outro, né? Onde eu não alcanço, onde a minha energia não alcança, a sua como mulher vai alcançar. Eu acho que esse é uma grande ficha que caiu para nós dois ao longo do nosso casamento, e acho que a grande reflexão aqui é isso. E claro, né, a gente deixar o orgulho de lado, ser mais humilde, entender que Deus fez um propósito, tem uma missão, homem e mulher juntos, e se a gente vai entrando em conflito e deixando, não com o conflito, mudar até a percepção do conflito, né, não levar o conflito como uma coisa ruim, porque se você souber, tiver inteligência emocional, espiritualidade para administrar esse conflito, parar para refletir sobre isso, você vai ver que o conflito vem para melhorar. Porque o conflito é gerado quando a gente tem ali interesses diferentes, ou alguma diferença, por exemplo. E quando a gente para conversar e para um falar para o outro, ao invés de gerar o conflito assim, e alimentar o conflito com mágoa, com briga, a gente tem que alimentar o conflito com dedicação, com ouvir, com paciência e humildade para refletir, porque ninguém sabe mais dos meus defeitos do que a minha esposa. Ninguém sabe mais. Assim, o inverso também existe. Então, as queixas da Thalita, né, se eu receber as queixas dela como uma ofensa, aí a gente não tiver humildade para analisar aquilo, a gente vai ficar brigando, criando mágoa e se distanciando. E por muitos anos foi assim na nossa vida. Se ela se queixa de mim e eu ouço aquilo como, poxa, acho que é um ponto de melhoria mesmo.
Então, e trabalhar para que isso mude, tudo muda. A gente acho que foi muito criado assim, sabe? A gente tem para resolver problemas, né? Como se tudo fosse um projeto na nossa vida. Mas o relacionamento não é um projeto que você resolve um problema. Ele é um relacionamento, é uma relação no dia a dia nosso. E não é um projeto que começa e termina. É uma missão mesmo. Quando você está numa missão, vamos supor que você tem uma missão, fazer tal coisa. E você vai até o fim naquela missão, independente dos desafios que você encontra no caminho. E quantos desafios, né, o matrimônio ele oferece para a gente? Porque ele é uma instituição por Deus, mas por outro lado é uma instituição muito vulnerável. São duas pessoas ali diferentes. Então, assim, quantos desafios têm entrado no seu caminho, no nosso caminho, e como que a gente tem? A gente tem desertado a nossa missão, a gente tem ficado parado olhando os desafios, ou a gente tem seguido em frente? O que falta para a gente? O que impede a gente de passar por tudo isso e conseguir na missão que foi dada por Deus, para o homem e para a mulher? Eu acho que, assim, da minha parte, é essa reflexão que fica e me faz refletir também. A gente conversando aqui me faz refletir também mais ainda. Que lindo! Então era isso, gente. Muito obrigado pela presença. Quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, que a gente manda aviso sobre essa jornada, né, Felizes a Dois, tem o link na nossa bio do Instagram, tá? Para vocês entrar também no grupo do WhatsApp. E assim que tiver já mais datas, coisas definidas sobre os eventos presenciais para casais, nós vamos divulgar aqui no Instagram, tá bom? Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Boa noite. Um abraço, gente. Tchau, tchau.